Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para poder falar para vocês sobre o CID-11. 2025 chegou e com ele, de forma definitiva, o CID-11. Para quem não conhece, vai ficar sabendo agora. Todos os médicos, na verdade, e profissionais da área da saúde já deveriam conhecer. Por quê? Porque na verdade, a implantação foi feita em 2022, quando foi feita a tradução, porém, devido a uma série de questões que aconteceram aqui no Brasil, Covid e tudo mais, foi postergado para que só começasse a ser utilizado de forma definitiva em 2025. Então, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem rapidamente. A Organização Mundial de Saúde, OMS, disponibilizou recentemente a atualização anual da 11ª Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-11, para 10 idiomas diferentes, dentre eles o português. A tradução para a língua portuguesa foi realizada por meio de uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, e o Ministério da Saúde no Brasil. Então, a partir de agora, não vai ser utilizado mais nível 1, 2 e 3 de suporte. Antes dele era leve, moderado e severo. Então, por exemplo, o meu filho, que vai fazer 15 anos, quando ele teve o diagnóstico dele de autismo severo com retardo profundo, aos 2 anos, isso lá em 2012, era dessa forma. Quando a Kiara, que é a minha filha do meio, teve o diagnóstico dela, foi já como leve, que já havia mudado. Aliás, foi nível 1 de suporte, que seria o autismo leve. E quando eu tive o meu diagnóstico, que na verdade eu já sabia, mas a gente sabe que o autismo adulto, além da dificuldade que a gente tem para encontrar bons profissionais que entendam a respeito, tem a questão da avaliação neuropsicológica que precisa ser feita por um bom profissional, e me faltava, né, essa condição de passar por um bom neuropsicólogo. Enfim, o meu diagnóstico foi feito em 2022 já com o CID-11, que acabou tendo que retroceder por conta das mudanças e voltou para o F84. Essa mudança do leve, moderado e severo para nível de suporte 1, 2 e 3 acabou confundindo muito mais as pessoas. Então, hoje em dia, a gente vê as pessoas, muitos influencers autistas, falando a respeito das dificuldades do dia a dia, de autistas casados, como que é o parceiro, né? E não é fácil mesmo, né? Eu mesma já passei por 2 longos relacionamentos, né? Que daí tenho os meus 3 filhos, e que de fato não é fácil, nem para quem é neurotípico, nem para pessoa atípica. Enfim, e hoje eu faço parte da maior estatística, que é das mães solo, porque a gente sabe que não é fácil. Então, os meus 3 filhos, eles são autistas, por uma questão hereditária, né? Então eles herdaram de mim. E aí, o Cris, que é o meu mais velho, que era severo, ele passou para moderado por volta dos seus 8 anos. Depois de muito esforço. E hoje seria considerado nível 2 de suporte. Mas como eu sou nível 2 de suporte, e ele também, sendo que, assim, eu deveria ter ajuda? Deveria. Mas eu não tenho. Então, como toda mãe, independente de qualquer coisa, eu dou meus pulos para poder dar conta. E do que eu não dou conta, a gente vai seguindo. Mesmo sem um suporte. Agora, mesmo diante de todas as dificuldades, fiz minha faculdade, casei, trabalhei, tive meus filhos, crio eles muito bem, tenho uma rotina pesada de terapia, de escola, enfim. De
tratamento meu também, das minhas terapias, né, das coisas que eu preciso fazer para me manter bem. E aí, como que eu sou nível 2 de suporte e o meu filho, que não é verbal de conversação, de que não tem noção de pudor, que não tem uma boa interação, o mínimo necessário. Eu já passei o ano passado por um monte de dificuldade com ele, com 14 anos. Como que ele também é? Mas ele também não é nível 3. Então, assim, acabou que ficou mais confuso. Até mesmo para nós que somos autistas. E aí o CID-11, ele vem ajudar a esclarecer. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidamente como que era o CID-10. Então, até então, F84, Transtornos Globais do Desenvolvimento, que começava do 80... tudo vai ser o Fzinho na frente, né? F84.0, autismo infantil. 84.1, autismo atípico. 84.2, síndrome de Rett. 84.3, outro transtorno desintegrativo da infância. 84.4, transtorno com hipercinesia associada ao retardo mental e a movimentos estereotipados. 84.5, síndrome de Asperger. 84.8, outros transtornos globais do desenvolvimento. 84.9, transtornos globais não especificados do desenvolvimento. Lembrando que a síndrome de Asperger já não é utilizada há mais tempo, né? Não é o correto hoje se dar o diagnóstico, já não era há um bom tempo. E aí a gente dá um pulo para o CID-11. Vamos lá, 6A02.0. Este foi o meu diagnóstico, inclusive. Autismo sem DI com leve ou nenhum prejuízo na linguagem funcional. DI, deficiência intelectual, que é como se falava antigamente o retardo. 6A02.1. Autismo com deficiência intelectual e com leve ou nenhum prejuízo na linguagem. 6A02.2. Autismo sem deficiência intelectual, mas com prejuízo na linguagem funcional. 6A02.3. TEA com deficiência intelectual e com prejuízo na linguagem funcional. 6A02.4. TEA com deficiência intelectual e com a ausência da linguagem funcional. 6A02.5. TEA com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional. 6A02.Y. Outro transtorno do espectro autismo especificado. 6A02.Z. Transtorno do espectro autismo não especificado. Então, eu vou colocar aqui para vocês também a imagem que fala, né, do CID-10 e do CID-11, para poder que vocês entendam melhor. Então, assim, tá perfeito? Não tá, mas já vai esclarecer bastante quais são as diferenças, né? Quando a criança ela vai ter uma deficiência intelectual, quando ela não vai ter uma deficiência intelectual, porque ela pode ter ou não prejuízo na linguagem funcional ou não. Por exemplo, o Cris, ele entende, mas ele não tem essa fala de conversação, né? E fora as outras comorbidades, que aí já são a parte, né, do diagnóstico do autismo, como, por exemplo, a minha filha do meio, a Kiara, ela tem o TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo, e ela também tem altas habilidades.